Olá, torcedor do Alto Esporte, você torcedor de outros clubes. Este é mais um episódio do Arquibancada Automobilista. E na oportunidade, estamos recebendo o professor Robson Ferreira, ele que é treinador das categorias Sub-17 e Sub-20 do Alto Esporte Clube, né, onde na sua carreira de jogador iniciou no Palmeiras da Torre, né, jogou de forma profissional no Botafogo da Paraíba, onde na oportunidade foi bicampeão estadual em 98 e 99, foi auxiliar técnico e técnico do São Paulo Cristal em 2023 e atualmente somando algumas passagens pelo Alto Esporte Clube, títulos no Sub-17, nas categorias de base, enfim. Seja bem-vindo, Robson. Manda as ordens. Boa noite aos ouvintes do programa, boa noite à torcida automobilista e a todos os amantes do futebol na Paraíba. É de satisfação fazer participação nesse programa, né? Espero contar um pouquinho da história e também agradecer a oportunidade que está sendo dada. Robson, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Como foi o seu início no futebol? Aquela parte, né, na base até tornar profissional. Iniciei no Sub-15 do Palmeiras da Torre com o professor Evilásio, né, o saudoso Evilásio, lá no Funcionário 2, que ele era o treinador na época, e a gente participou da primeira competição Sub-15 pelo Palmeiras, né? Aí, em seguida, ele assumiu o Sub-17 do Botafogo na época, e me convidou e mais uns 4 atletas, inclusive o Wendel, né? Teve passagem em Portugal, e Esquerdinha, lá do Funcionário 2. Também fomos juntos para lá. Aí, no Botafogo, campeão paraibano sub-17, participação na Copa São Paulo pelo Botafogo também, fui da equipe pioneira, né, junto com o Jorginho e outros atletas que também viraram profissional em seguida. Aí, como profissional, quando a gente voltou da Copa São Paulo em 97, a gente subiu para o profissional. Eu, Jorginho e mais alguns atletas que fizeram parte daquele plantel que foram para a Copa São Paulo. Aí disputou, né, fomos vice-campeões, perdendo por Confiança de Sapé o título. No ano seguinte teve aquela guinada que o Botafogo deu, né, que fazia muitos anos que não tinha sido campeão. Aí ele aproveitou o pessoal que tinha ficado em 97 alguns e fez aquela grande equipe que foi bicampeã em 98 e 99, com no comando do presidente, na época, Nelson Lira. E aí, 2000, foi vice-campeão contra o 13 foi campeão, e tive que, devido às situações que era na época, né, não era igual hoje, que hoje você não fica com salário atrasado muito tempo, mas naquela época era complicado. Como todo mundo sabe que futebol antigamente, para receber dinheiro, era complicado. Mas foi uma satisfação grande viver todo esse processo, né? Até para poder passar para meus atletas. Hoje eu tenho essa experiência, né? Fui da base, do 13, do 15, do 17, 20 e profissionalizei. Aí eu vivenciei todo esse período, aí eu consigo passar um pouco da experiência para os meus atletas hoje. Aí foi muito gratificante isso. Bacana. Robson, após quando você encerrou a carreira de jogador profissional, né, você iniciou a carreira de treinador ou em comissão técnica, né? Foi assim, foi de forma imediata? Você já pensava antes mesmo de encerrar a carreira de jogador? Ou foi a partir de uma oportunidade? Enfim. Foi mais ou menos um pensamento que eu tinha da época de atleta, né? Eu sempre gostei de estar anotando os treinamentos
dos meus treinadores, né? Trabalhei com muitos treinadores bons, Nereu Pinheiro, Freitas, trabalhei com o Neto Maradona, Edson Gaúcho, Ademir Miller. Aí eu sempre acompanhava, fazia os treinamentos e quando chegava em casa ia anotando, fazendo as anotações, né? Já pensando no futuro. Mas tive um período um pouquinho distante para poder assumir nessa nova fase, que foi a fase de comissão técnica. Passei em torno de 5, 6 anos sem estar no futebol, né? Devido à situação que tinha que trabalhar e tal, como muitos acontece hoje. Mas depois desse processo, aí recebi um convite para trabalhar com o Reginaldo Souza. Trabalhei com o Reginaldo Souza na comissão, aí inclusive na do Auto Esporte Profissional. Trabalhei com o Gerson Júnior também, como auxiliar técnico dele, quando ele foi treinador aí no Auto Esporte. E depois segui carreira, né? Fui para Pernambuco, participei Xangrande, Ipiranga, Serra Talhada, que chamaram até do Bassa Serra na época. Lá, aí trabalhei Aí voltei, né, para João Pessoa e recebi o convite de Paulo Germano, que na época era diretor da base lá do Auto Esporte, para trabalhar no Sub-15. Aí eu estava em João Pessoa já, aí fiquei na categoria Sub-15. Aí depois, 17, 20, auxiliando profissional, e foi quando deu a guinada lá, né, para poder trabalhar com outros treinadores. Com o Bruno, tive a satisfação de trabalhar com o Bruno quando ele começou o trajeto dele como treinador lá no São Paulo Cristal e assumir algumas partidas. Mas teve esse tempinho para poder sair de jogador, de atleta, para a comissão técnica. Robson, somando aí as passagens anteriores, né, até a atual, né, o trabalho atual pelo Auto Esporte, assim, quais trabalhos, assim, em relação a campanhas, né, em relação a títulos, né, Taça São Paulo, seja no Sub-17, no Sub-20, que você destaca, assim, durante esses anos, entre idas e vindas do Clube do Povo? Em 2014, né, nós fomos campeões, Paraibano Sub-17, bi em 2015. E assumi o 17 na época, o 20 na época, né, depois dos 2 títulos. E, inclusive, em 2016 a gente saiu invicto. A gente passou 3 anos no Sub-17 sem perder para ninguém. Saiu, perdeu nos pênaltis, aí em 2017, para Ponte Preta, no mata-mata. Aí foi quando eu assumi o Sub-20. Em 2015, aí em 2016, dei continuidade, a gente foi vice-campeão e foi para a Copa São Paulo representar a Paraíba, junto com o Botafogo, em 2017. Essas passagens foram marcantes. Foi quando teve a oportunidade de abrir as portas, né, para Hugo, lá de Cabedelo, que teve passagem pelo Botafogo do Rio, mas na competição lá depois da Copa São Paulo, foi ele e o Inocêncio para o Corinthians, né? E foi Arthur Diego para o Fluminense e Daniel foi para o Náutico. E retornaram para o Souza, Marcelo Duarte, né, que hoje é um dos melhores zagueiros da Paraíba há anos seguidos aí. Creio que desde 2023, quando Marcelo voltou para o Souza, né, das passagens dele de base pelos outros clubes, ele é um dos melhores zagueiros, trabalhou comigo também nessa época. E agora, nesse retorno, a gente fez campanha boa, classificatória, mas assim, marcante foi esse período, né? Nós tínhamos à frente o diretor de futebol Paulo Germano e o presidente Seu Demócrito. Foi quando a gente alavancou o Alto lá, colocou o Alto num bom patamar na base. Tanto que hoje ainda tem respingos disso, né? Hoje o Alto Esporte ainda recebe ou tem que receber
alguma parte financeira de Hugo, né, como todos sabem, devido a essa participação que ele teve na Copa São Paulo lá, junto com o Clube do Povo. Bacana. Robson, esse seu retorno, né? Você agora no mês de junho, né? Você já completou, já está mais de um ano, né? Que está lá no Autosport, né? Vai fazer ano, né? Agora que teve acho que é a minha terceira passagem pelo Alto. Aí a gente está fazendo esse trabalho junto com a diretoria, né? Na pessoa do diretor de futebol, Joacil Júnior, né? Que está dando esse suporte a gente, com o presidente Adriano e os demais diretores, né? A gente está tendo esse trabalho, não é fácil, todo mundo sabe, é um trabalho árduo, né, por conta das condições, principalmente financeiras, né, que pesa. Hoje em dia, tudo é muito caro, tudo é investimento, e tudo fica mais difícil devido às circunstâncias anteriores. Mas a gente está aí num trabalho formiguinha, como se diz, né, aquele trabalho plantando as sementinhas para poder colher mais na frente. Que Deus abençoe, que vai ter bons frutos. Robson, o Auto Esporte assim, independente de fase, né? Assim, é um clube tradicional por ter um trabalho na base, né? E você tem participação nessa história, nessa tradição do clube aí que está completando 90 anos esse ano, né? Você relatou aí os bons, né? Episódios marcantes, né? Das campanhas dos juniores, sub-20, sub-17, enfim. E o atual também, né? Assim, você, enquanto técnico, treinador, qual a importância de um clube profissional manter uma categoria de base de forma contínua? É como se diz, né? A base é uma das coisas primordiais para um clube profissional. É de onde você vai conseguir gerar recursos futuros, né? Devido à grande dimensão que o futebol hoje tem. Se você tem um trabalho de base contínuo, você consegue revelar mais atletas, você consegue botar atletas no mercado para poder gerar justamente o que você precisa, que é o capital, o retorno financeiro. Né? Você tendo um trabalho longínquo, né? Sabe que não é de uma hora para outra que você consegue revelar jogadores, muito menos negociar jogador, mas tendo esse trabalho como a gente está fazendo desde o ano passado, mais para frente um pouquinho a gente vai conseguir colher frutos. Tem uma geração boa que está chegando, meninos que tendo um devido acompanhamento, né, uma maior atenção, a gente vai conseguir ter grandes frutos. Tem meninos que vão até na ideia de participar da segunda divisão, que é o sonho dele, né? O atleta, quando sonha em ser atleta de futebol, ele sonha em ser atleta profissional. E eu sempre digo a eles, o Autosport, né, é um dos celeiros para revelar atletas, porque beneficia a base. A ideia agora é subir uma grande quantidade, né? Trazer um grupo experiente para juntar com esses meninos, esses garotos que estão desde o ano passado trabalhando, para conseguir o acesso para a primeira divisão, que é de onde o Alto nunca deveria ter saído. Sabemos que tem dificuldades, mas o Alto é um time grande, como você falou, 90 anos de história vai fazer, gigantesco, um clube que já foi campeão paraibano, campeão, tem um nome na história do estado, tanto que está para ser tombado como patrimônio, né, histórico tanto da capital quanto do estado. Então é para você ver a grandeza que o Auto Esporte tem. E nós que fazemos o Auto Esporte hoje, nós estamos trabalhando com afinco, com dedicação, com profissionalismo, para poder voltar o Auto ser esse gigante que está só adormecido.
E Deus vai abençoar que a gente vai conseguir isso. É isso aí. Robson, existe a equipe sub-20 está disputando o campeonato paraibano, né, da categoria, né, e é bem importante aí essa questão dessa possibilidade, né? Por exemplo, de conseguindo ali chegar até as semifinais, né? Sendo campeão, vice, ou até mesmo terceiro lugar, né? Enfim, até a questão da visibilidade, né? Por exemplo, participar de uma copinha no ano que vem, né? Os outros campeonatos, né? Copa do Brasil, da categoria, do próximo ano, né? Hoje, por exemplo, a internet está aí, o YouTube, vários canais transmitindo vários jogos aí da Copinha, né? Esse ano Sim, mesmo, 2026, até alguns anos, né? Pouco tempo, era praticamente um canal de televisão passava um jogo por dia e a maior emissora transmitia a final, né? Ou quando passava era em canal pago, né? Como se assim, TV era. fechada, Era. né? E hoje Hoje, tá aí a internet, né? Dando essa visibilidade aí para os jovens, né? Que estão iniciando, né? É, sim, com Robson, a certeza. gente, sim, Pode continuar. Robson, no ano passado o Auto Esporte promoveu o a Auto Cup, não foi aquela competição de sub-17, né? Sim. Que foi no Essa é a ideia do nosso diretor nosso diretor de futebol, Joacil. Porque você consegue ter um segundo semestre para calendário, né? Segundo semestre, aí vale a pena você continuar o trabalho. É tanto que nós estamos colhendo frutos agora, né? Tem o pessoal que foi do ano passado da Auto Cup, infelizmente a gente não conseguiu o título, foi uma dor grande, por se tratar uma competição dentro do nosso clube, uma competição formada criada, né, por nós, mas são coisas de futebol, né? Mas graças a Deus apareceram frutos, né? Temos hoje do sub-17, nós temos 6 atletas que subiram de categoria para o sub-20, já estão fazendo parte, entrando nos jogos, provando que tem condições de fazer parte do grupo profissional também, que a ideia é essa. Quanto mais cedo você conseguir oportunizar experiências, né, você vai maturando o atleta. E assim você consegue mostrar ele mais para o cenário nacional. Aí no caso, Robson, o campeonato, a competição, né? A Auto Cup, né? Reuniu 10 clubes aqui da região, foi bem bacana, né? Sempre quando podia eu ia lá acompanhar, né? Tinha Miramar, né? Tinha Havaí, né? Spartak, Spartak misto, né? misto. Joacir fez o convite, né, o pessoal, e eles também entenderam esse lado, né, que serve de laboratório para o ano seguinte. Serve de laboratório para a Copa Carpina, que é uma competição que tem uma grande dimensão, aí você consegue, através da Auto Cup, preparar os atletas, né, para essas futuras competições. Foi uma ideia excelente do Joacil. Ele tem o pensamento de fazer em outras categorias, tanto no sub-20 quanto no sub-15 também. E agora uma categoria nova que está chegando, que é a sub-13, né? A federação chancelou esse campeonato e você vai dando visibilidade aos meninos. Foi bem legal essa ideia de Joacil e nós abraçamos também. E Deus abençoe que esse ano a gente consiga o título, né? Que fazendo a competição em casa para a gente conseguir. Bacana. Aí no caso, Robson, em breve a gente está iniciando aí em setembro, né? A segunda divisão, né? Do profissional, né? Assim, existe essa expectativa, né? E trabalho com o pessoal do sub-20 para
dependendo, claro, obviamente, do trabalho deles, né, tal, do aproveitamento, Sim. né, subirem para a equipe profissional? Tem sim. Uma das principais coisas que aconteceram para esse retorno meu foi essa ideia, né, de trabalhar o ano todo com o intuito de ter um grupo que seja capaz de ajudar no profissional. Né? Joacil teve essa ideia olha, o pensamento do clube é trazer atletas, né, profissionais já acima da idade, mas o nosso intuito maior é mostrar nosso atleta, nossa prata da casa, que o Alto tem isso, tem esse DNA de dar oportunidades à prata da casa. É tanto que nós temos hoje atletas que passaram por outros clubes, mas vieram com o intuito de ser da base da gente, estar com a gente no trabalho e pensando em ajudar na volta à primeira divisão, fazendo parte do grupo do profissional e sendo oportunizado para poder também participar dos jogos. Entendeu? É uma ideia de Joacil essa, foi gigantesca esse pensamento dele, né? Até para poder diminuir os gastos. Que se você tem os atletas da base, você não precisa contratar tantos atletas profissionais. Né? Você oportuniza os meninos, visibiliza a marca Auto Esporte, né? Por ser uma equipe que dá oportunidade aos garotos, e assim você consegue trazer e dar mais qualidade ao trabalho. É, Robson, a gente sabe que a questão da base, né, trabalho em sub-20, sub-17, sub-15, não é um trabalho não deve ser um trabalho de curto prazo, né? É, assim, o que é que você acha, assim, por exemplo, de infelizmente, né, por exemplo, claro que a gente não pode falar, né, pelos outros, mas de forma assim geral, né, por exemplo, de determinados clubes, né, até tradicionais mesmo do estado, né, que praticamente depois de encerrar o campeonato estadual, os profissionais praticamente depois de 2 meses, no máximo 3, contando com a pré-temporada, praticamente fecha as portas e não dá oportunidade para a base. É complicado, né? Principalmente para nós que trabalhamos, né, com a base. Você vê aí clubes que fazem investimentos gigantescos, né, no profissional, não pensar na base, não pensar em revelar o atleta, não pensar que pode ser o retorno financeiro, talvez um pouco da solução justamente dessa falta de recursos, né? Se você tivesse essa ideia, tivesse alguns diretores tivessem esse pensamento, né, como a gente está tendo esse pensamento hoje lá no alto, como foi de outrora, né, também, seria bom. Você movimentaria a garotada, você proporcionava até para novos treinadores, né? Você ia abrir um leque de oportunidade para muita gente. Pena, né, que eles não têm essa visão. Gastam rios de dinheiro com atletas que muitas vezes é do nível dos que tem aqui, né? Que se hoje você analisar direitinho, você consegue fazer um time que consegue jogar Série A de Paraibano, Série D, Série C, Série B e provavelmente até Série A de brasileiro. É que hoje você tem atletas aqui como o próprio Hugo, né, o Igor Inocêncio, você tem Hulk, Matheus Cunha, são todos prata daqui do estado, né? São atletas que não tiveram, alguns, né, não tiveram a oportunidade aqui, aí infelizmente sai muito novo por conta justamente desse apoio na base aqui no futebol da Paraíba. Não adianta, a gente também está querendo esconder que a dificuldade é grande, né? É um esporte caro, porque é muita gente. Você tem que dar
passagem, equipe para treino, N fatores que custiam muito, fica muito gasto. Mas também, se você levar em consideração que pode ser o pontapé para uma guinada no clube, né? Você consegue negociar um atleta hoje por rios de dinheiro. Se você tem esse trabalho, ele vai sair de você, daqui do seu clube. Então, o que poderia sair de dinheiro dos outros clubes podia ser para você, né? Aí, pena que grande parte, né, dos times profissionais aqui da Paraíba não tenham esse olhar como a gente está tendo hoje aqui no Auto Esporte, de fazer esse trabalho anual. São sementes que nós estamos plantando para futuramente ter um retorno aqui para o clube. Muito bacana, Robson. Robson, a gente, por exemplo, a competição, né, que o Sub-20 está participando, né, que é o Paraibano, né, vai aí, né, tem uma sequência de partidas, né, quarta, domingo, sábado, quinta, né, enfim, assim como os estaduais, né, é diferente de outras épocas, né, assim, praticamente 9, 11 ou 13 partidas se o time chegar até a final. Então, por exemplo, a oportunidade, né, a chance ali que um atleta tem, né, de demonstrar o seu trabalho, né, diminui cada vez mais, né, assim, Muito. com o encurtamento dos calendários, né. O que é que você acha, assim, desses calendários, assim, de uns anos para cá, né, do futebol profissional, principalmente os estaduais, com aqueles times que não têm calendário para campeonato brasileiro? Pronto. Isso aí é justamente onde entra o pensamento da nossa diretoria em fazer competições, né, fora a Federação Paraibana, por conta disso. Hoje, se você analisar direitinho, você não tem mais campeonatos, você tem copas, que é um negócio que você faz. Na minha época de atleta, a gente jogava 3 turnos, né? Tinha primeiro turno, segundo turno e terceiro turno, era um ano todo de competição. Você conseguia usar o atleta durante o ano todo, você dava oportunidade ao atleta o ano todo. E hoje em dia não. Hoje em dia você trabalha um ano para em um mês e 15 dias, o trabalho tá ali. Aí muitas vezes, né, você não consegue chegar nas finais, aí o trabalho foi perdido? Não, né? Porque é uma coisa que como a gente comenta, os caras muitas vezes tá fazendo para fazer. Não tá, não, eu vou fazer o campeonato, né? Eu faço o campeonato e pronto. E não é bem assim. São 5 jogos só, pronto. Essa agora, são 5 jogos a fase. Aí 2 clubes não vão classificar, então os 6 meses dele foi resumido a quarta e domingo. Antes você jogava sábado ou domingo, mas você tinha a semana toda de planejamento. Você conseguia corrigir alguma coisa. Hoje você joga, pronto, nós jogamos domingo. Aí a gente já joga amanhã. O tempo de recuperação tá curtinho, Você não tem um suporte, você não consegue recuperar o atleta. Você não consegue trabalhar o que foi encontrado de erro. Você não consegue aprimorar os acertos, porque não tem tempo. É uma coisa que eu sempre converso, né? Questiono muito com o pessoal, né? Principalmente quando eu converso com o diretor de futebol, eu falo a ele. Só que não é só a gente que tem que pensar assim. Como você falou, muitos clubes terminam o Paraibano, fecham as portas, pronto. A ideia não era para ser essa. A ideia era oportunizar
Você trabalhava, você melhorava o atleta. Hoje você não consegue fazer isso durante a competição. Você não consegue montar. Geralmente você monta uma equipe para durante a competição você evoluir. Se você não conseguir isso com antecedência, você não consegue corrigir seus erros, né, durante a competição. É uma das coisas que pesam muito, não só para a gente, mas eu acredito para todos que participam do campeonato. Podia dar um tempo maior, podia começar mais cedo, então, já que tem essa questão de datas para competições a níveis nacionais, né? Porque eles alegam muito isso. A Copa São Paulo tem que entregar, se eu não me engano, até dia 20 de setembro, todos os inscritos que não podem escrever depois. Né? Para a Copa do Nordeste, aí também tem outras coisas. Eles têm que entregar, para a Copa do Nordeste, tem que informar o campeão até agosto. Aí são coisas que podiam começar, vamos começar, como diz, né? O ano começa depois do Carnaval, podia começar depois do Carnaval, jogava final de semana em final de semana, ou então, já que tem um campeonato profissional, jogava no meio de semana, na quarta-feira, nas quartas-feiras, entendeu? Uma vez por semana, e você conseguia trabalhar e melhorar o menino até para ser usado no profissional. Porque ele estava competindo, ele estava melhorando e estava sendo visto pelo profissional. Aí só que não, a ideia é faz o profissional, aí acabou. Aí quem é do sub-20 que vai ser visto antes para jogar um profissional? Entendeu? É o que eu digo, pronto, eu digo aos meninos. O campeonato paraibano era para ser assim. É uma ideia que eu sempre comento. Primeiro sub-15, fazia o campeonato sub-15, por quê? Os atletas que se destacassem no sub-15, eles subiam para o sub-17. Aí fazia o campeonato sub-17. Né? Aí os atletas do sub-15 que se destacaram no 17, juntos com o 17, que se destacassem, disputavam o sub-20. Aí assim, você tinha um sub-20 e oportunizava os atletas de destaques das categorias menores, né? Do sub-15 e do sub-17. Essa era para ser a ideia. Só que não. A gente jogou o 17, aí vai jogar o 20. O pessoal do 15, que tem muitos meninos que maturam cedo, não consegue jogar um 17 porque a competição dele é depois do sub-20. Entendeu? Pronto. Quando a gente oportunizou para Hugo ir com 16 anos, que o Hugo teve que completou ano, ele só foi porque ele completou ano no início do ano, que ele era sub-15 na época, né, em 2017. Se ele tivesse completado o ano, do meio do ano para frente, ele não conseguia ir por causa da idade, que tem que ser 15 e 8 meses, ou coisa assim, é 16, para poder jogar a Copa São Paulo. É 15 e alguma coisa. Por isso que ele conseguiu. Entendeu? Aí, essas coisas que os caras têm que pensarem, né, em proporcionar aos meninos que maturam mais cedo essa oportunidade de jogar uma categoria maior. Até para poder gerar um olhar melhor do pessoal que vem assistir. Imagina só, um menino sub-15, o último ano dele 15, no caso, em 2011, jogando um sub-20. Porque você sabe que tem meninos prodígios. O Palmeiras morre de fazer isso, o Santos morre de fazer isso. Porque a gente também não pode potencializar isso. Entendeu? É uma ideia que podia o pessoal pensar direitinho, né, analisar direitinho e ver se tem essa possibilidade. Até porque tem uma Copa Paraíba Sub-15 no segundo semestre. Tem os campeonatos que as equipes, como o Alto está fazendo. Tem uma Copa Metropolitana que o pessoal lá do BDI está fazendo também, que é gigante. Então, a gente teria um calendário bom para mostrar ao atleta. Que o objetivo da base é esse. O objetivo da base é você formar um atleta para ser usado profissional e principalmente para ser negociado. Porque é quem vai gerar recurso financeiro para o clube, né, a um médio e longo prazo. Mas a ideia é essa. E o pessoal não pensa assim ainda. Depois de 200 anos de clube, de federação, 200 anos de vivência, o pessoal não pensa isso ainda. É um pouco complicado. Tanto no sub-20, quanto na segunda divisão, quanto para Paraibano mesmo, na primeira divisão,
cada jogo é praticamente uma final, né? A pessoa, Exato. o time perde uma partida, já um prejuízo absurdo, porque já não vai ter partida de volta. Ah, porque antes tinha, né? Ah, tem a É, partida de volta, dá para a gente recuperar esses pontos aí. exato. Por exemplo, quando acontece de um atleta sofrer uma lesão, muitos acabam perdendo o campeonato, porque o campeonato é tão curto e não dá tempo do atleta retornar para o time, né? Aí uma outra situação que a gente observa muito aí nos últimos anos, né? Diante desse encurtamento aí de calendário, né? Como você falou, são várias coisas que acontecem, né? O atleta, se ele tem uma lesão, pronto, esse caso Neymar agora, né? Neymar teve a lesão na panturrilha que, se fosse para jogar o Campeonato Paraibano, ele não conseguiria retornar, né? Ele ia chegar nas finais caso o clube classificasse, entendeu? É uma competição, então são coisas que a pessoa tem que analisar direitinho, né? Os gestores têm que analisar direitinho para poder tentar oportunizar, né? E juntos ver uma solução melhor para essa coisa que é tão prejudicial até para o futebol paraibano. É, Robson, diante essas transformações, né, no futebol, né, nas mais variadas situações, né? Assim, você encontra treinador hoje, né, da base, né, já trabalhou profissional também, né? Comparando na época que você era atleta, assim, existe muita diferença, No sentido, tanto, tanto dentro de campo, quanto a dinâmica que ocorre fora de campo também. Você pronto, observa, assim, é grande a dificuldade, né? Ter campo, dentro do campo, recuperação curta, aumenta o índice de lesão, né? As lesões, você tem um desgaste, como você falou, se não tem um jogo de volta, eu tenho que dar tudo naquele jogo. Aí eu não consigo recuperar aquele ponto perdido. Porque antes, como era antes, era ir de volta, você acontecia um imprevisto, o jogo não fluiu, aí você conseguia recuperar. Hoje não. Hoje você tem a infelicidade de não fazer uma boa partida, pronto, já era. Ali não tem como recuperar. Aí pesa emocional, pesa financeiro, como você falou, porque tem todo um gasto. Para fazer um jogo hoje não é fácil, não é barato. Tem, são N fatores. Acho que um jogo, apesar da ajuda que a federação dá, o clube tem um gasto alto também, né, para os padrões de hoje. Aí complica tudo. Pronto, nós viajamos quinta-feira, teve o gasto do transporte, o gasto de alimentação, todos os gastos do jogo, fora, e já viaja sábado de novo. Até o tempo para você conseguir captar recursos de novo para fazer outra viagem fica reduzido. Né? Tivemos o jogo em Jacaraú e já joga em Guarabira. Hoje, para você fazer uma viagem dessa, você tem um gasto que, para os padrões da competição, é um gasto alto. Por isso que muitos clubes também desistem. É complicado, é uma coisa que tem que se pensar, tem que ver. São coisas que a gestão, não só a gestão esportiva, mas a gestão pública. Os caras ajudam, show aí, tem show, os caras fazem show, gastam milhões. Por que não proporcionar oportunidade para os atletas? exato. São coisas que a gestão pública tem que pensar nisso também. Não só a parte esportiva, e sim a gestão pública no geral. Eu garanto que se eles olhassem com outros olhos para cá, para a parte esportiva, ia ser bem melhor para a gente, num todo.
Até porque, Robson, o investimento público, né, por exemplo, envolve questão de saúde, né? Envolve o fato de, por exemplo, livrar um jovem, por exemplo, de algum vício, né, algum caminho negativo, né? Então envolve uma série, e ainda mais tendo em vista que os jovens são os jovens atletas fazem parte da região do clube, né? Então Exato. já envolve uma questão social, né, uma questão econômica, de saúde, educacional, né, formação do indivíduo ali, né? E infelizmente, né, enfim, a gente vê aí alguns casos, né, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco e poderia ser mais. Né? Robson, é bem provável que quando essa entrevista tiver ido ao ar já tenha ocorrido o jogo contra o Cruzeiro, né? Aí, no caso, após o jogo do Cruzeiro, que vai ser é, é, local do Mangabeirão, né? O próximo será contra a Desportiva Guarabira. Lá no, acho que é no Campo Novo, lá, né, Acho que é central, Vila Olímpica, né? na Vila Olímpica de lá. Vai ser De, lá na Vila Olímpica, porque eles não estão usando o estádio dele, não. aí, Aí, no caso, será sábado. sábado. Sábado vai ser o horário para todo mundo, o mesmo horário, né? 15 Sim. horas, jogos simultâneos. E nós vamos fazer encerramento da primeira fase fora de casa, diante da Desportiva Guarabira, lá na Vila Olímpica de Guarabira. Bacana. Robson, a gente tá caminhando para o final, certo? Assim, como eu já até falei, né, né, em outras oportunidades, né, eu, por exemplo, acho muito bacana, assim, por exemplo, quando eu passo em frente ao CT, né, ou na parte da tarde, ou aos sábados, à noite, né, e eu vejo aquele portão aberto ali, né, nosso movimentado, né, o pessoal entrando, saindo, às vezes eu chego ali, eu entro ali, dou uma olhada ali, né, vejo o movimento ali, tal, quando dá tempo eu acompanho as partidas, né, que estão acontecendo lá, né, e é isso, né, o Autosport tá aí, né, completando 90 anos, né, de tradição, né, de existência, né, de resistência. A gente sabe, né, que cada clube tem sua dificuldade, né, tem seus momentos bons, tem suas glórias, né, enfim. Diante disso, Robson, assim, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aí para o torcedor automobilista que está nos acompanhando, que Certo. É, a principal coisa, né, para nós que estamos lá no dia a dia, é que o torcedor acredite. Acredite no trabalho, acredite que dias melhores virão. Tire do, do fundo do coração aquele incentivo, né? Venha Auto esporte, uma vez auto esporte, sempre auto esporte. Tem uma frasinha que é contra todos, contra tudo e contra todos, né? Mas certo, nós somos guerreiros, né? O auto esporte vai fazer 90 anos. Eu tenho amigos de longas datas que são automobilistas. Quando eu estou lá, professor, bom demais ter de volta, bom demais saber que você veste a camisa do alto. É bom, é gratificante. Sei que tem centenas de torcedores do alto que podem, né? E nós gostaríamos que eles fizessem parte dessa história também, estar lá junto da gente, cobrando, incentivando, né? Para a gente mostrar que o alto é grande, né? Que o alto tem que voltar para o cenário regional na primeira divisão, tem que voltar para o cenário nacional, subir de divisão, né? Nós temos um clube de grandes histórias, de títulos inesquecíveis. Temos ídolos, né, como Isaías, o profeta, o Maia, né, que também teve uma grande história.
Temos diretores que são apaixonados, né, como Paulo Ranieri, Arthur do Bradesco, Zezinho do Bradesco, Joacil agora que é dessa nova safra, o Pedro, né, tem o amigo Saulo, tem você, Marcos, são grandes torcedores do Alto. Pessoal que a gente se juntando, né, a gente, quando nós nos juntando, nós vamos voltar a fazer o Alto Grande. Né? Então, está aqui o convite, né, para o torcedor automobilista, para acompanhar o trabalho, se quiser ir lá durante a semana, como você faz, lá passa. À tarde, na segunda, quarta e sexta, tem sub-17, sub-20. Na terça e quinta tem sub-13 e sub-15, com o professor Adivaldo. Né? São coisas que vocês podem fazer parte, podem passar lá um incentivo. Né? Muitas vezes o cara, rapaz, não tem como ajudar financeiramente, mas vai lá dar um apoio de, rapaz, vamos subir o alto, vamos, mostra que tu é Auto Esporte, mostra que a camisa do alto tem valor, que tem a força que nós temos, né? Aquela vontade, como eu digo, quando eu chego lá no CT, eu me sinto em casa, é tanto que eu voltei tantas vezes, né? Aí Paulo Ranieri até disse uma vez lá, nosso diretor disse, eita, eu fui lá a casa torna, eu digo, eu me sinto em casa. Trabalho com maior afinco, com maior dedicação. Vou errar, que o ser humano erra, mas também é sempre com o intuito de fazer o melhor, sempre dar o meu melhor, para que nós possamos ter grandes voos. Fomos para a Copa São Paulo, fomos para a Copa Carpina, já conseguimos revelar atletas que estão no cenário nacional. Então, peço que o torcedor alvirrubro, que o torcedor do Macaco Altino, do Clube do Povo, o torcedor da arquibancada, né? Aquele torcedor de coração mesmo, vá e leve seus filhos, né, seus amigos, que eu garanto que você apaixona. É um clube que é apaixonante. Você tem uma aura lá que é diferente das dos outros. Você consegue ir pelo coração e não com intenção de algo em troca. Eu digo, o torcedor alvirrubro é um torcedor do coração. Ele torce pelo Alto porque ele ama, ele aprende a amar o Alto. Independente de estar lá como funcionário hoje, né? Mas eu sou alvirrubro, né? Torço pelo Alto, quero o bem do Alto. Então, torcedor Auto Esporte, torcedor automobilista, torcedor da arquibancada alvirrubra, vá, acompanhe nosso trabalho, venha se juntar a nós, venha fazer com que o Alto retorne aos dias de glória. Isso é o que eu peço, né? E agradeço a oportunidade, Marcos, estar participando do seu programa. Né? Espero que tenha contribuído um pouquinho para a história do Alto, para a história do programa. E sou muito grato pelo convite. Cara. Muito obrigado. Robson, eu queria agradecer, por você disponibilizar aí o aceito, o convite, né? Participar aí. A gente sabe que o Alto está na competição, né, sub-20, né? Tá às vésperas aí de um jogo importantíssimo, né? Jogo da Uma classificação. Jogo que nós vencemos, nós nos classificamos diretamente, né? Independente de qualquer adversário, né? É um jogo de 9 pontos, de 6 pontos, né? Que é um adversário direto. Se nós vencermos o Cruzeiro amanhã, né? Que Deus abençoe, que a gente faça uma grande partida e que o resultado seja um bom para a gente, né? Um resultado de triunfo nosso. Nós terminamos líder na rodada. Eles ficam 7 pontos e nós vamos a 9. Então é um jogo grande, um jogo de um clube que está vindo com um trabalho de agora, mas só que está tendo um trabalho que está tendo um diferencial, que eles têm um suporte. Né? Tem um suporte financeiro, tem um pessoal lá que está ajudando, já está vindo com um trabalho que está vindo de César West, né? Que é um grande amigo meu, né? Que está vindo do Confiança já com os atletas de lá, que tiraram do Confiança, foi para lá, então é um jogo grande. Então, mais uma vez, convido a quem tiver a oportunidade de comparecer lá para dar essa força aos nossos atletas,
força a nós da comissão. Vem amanhã para o jogo, que vai ser de suma importância. Bem, Robson, muito obrigado, certo? Você participar dessa entrevista, dessa conversa, né? E desde já o espaço está aqui à disposição. Quando puder e quiser, só falar que a gente abre o espaço aqui, né? Para a gente conversar sobre o futebol, sobre o alto esporte, o passado, o presente e principalmente se tratando de base, perspectiva de futuro, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço novamente, né, Marcos, o convite, aceitei pontualmente, né, digo, rapaz, uma oportunidade dessa, trabalho de participar de um programa, né, que abre as portas, né, para nós profissionais, abre as portas para o torcedor conhecer um pouquinho da história nossa e principalmente do clube, é gratificante demais. Estou sempre aqui à disposição, precisando também, eu me disponho para organizar direitinho e a gente participar novamente do programa. Gratidão, viu? Deus nos abençoe e que nós consigamos nossos objetivos. Bem, torcedor, este foi mais um episódio do Arquibancada Automobilista. Desde já, queria agradecer a audiência, né? Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe com outros torcedores, torcedores do autoesporte, torcedores de outros clubes, que aqui a gente sempre traz um convidado para conversar sobre o alvirrubro, né, sobre o esporte mais popular do planeta, que é o futebol. Certo? Então, desde já, siga-nos no Instagram, né, @arquibancada automobilista, né, siga aí, nos acompanhe no YouTube, que sempre de forma periódica, a gente sempre traz o convidado, de forma semanal, né, de forma periódica. Então, desde já, até a próxima, né, e dá-lhe alto. Dá-lhe alto.